E aí, gente, hoje eu separei aqui para vocês um roadmap de como aprender Linux do zero até intermediário, avançado. Vai depender muito do tempo que você dedicar e do quanto você focar nesse roadmap. Então vamos lá, sem perder muito tempo. Eu separei aqui no site roadmap.sh o roadmap de Linux. E o que vocês precisam aprender? Tem bastante coisa, tem bastante etapas aqui, mas é sempre legal seguir ali do começo e ir avançando. Primeiro de tudo, entender o básico do Linux. Então, entender um pouquinho ali do sistema operacional, alguns comandos básicos, como mover arquivos e mexer em diretórios, como criar e deletar arquivos e diretórios, como ver a estrutura dos diretórios. Isso é muito importante para você conseguir entender essa estrutura do Linux e entender como você vai navegar e utilizar os próximos comandos, mas também como você vai estruturar um sistema baseado em Linux ou como você vai estruturar um software ou alguma coisa do tipo. Então, até para subir um site numa máquina virtual, alguma coisa do tipo, você precisa entender essa a hierarquia dos diretórios que o Linux tem, porque dependendo de onde você colocar o seu arquivo, os seus dados, ele não vai ser visível para outras pastas ou para outros usuários. Então, entender essa navegação básica do Linux é muito essencial e é muito importante. Indo aqui um pouquinho para a direita, a gente tem um pouco da edição dos arquivos. Então, não basta você saber movimentar esses arquivos e tudo mais, se você não souber usar um editor de arquivos. Você pode usar o Vim, pode usar o Nano ou outros editores similares, mas esses são os principais, esse é o que a galera mais utiliza. E o porquê que você não vai usar um editor gráfico, sei lá, tipo um Notepad, ou um VS Code, alguma coisa do tipo. Até dá para você utilizar se você tiver uma conexão SSH conectado com esses softwares, alguma coisa do tipo, mas quando você for fazer uma manutenção em algum servidor que não tem esse acesso, você precisa mexer ali na linha de comando sem ter acesso a uma interface gráfica. Então, a maioria das vezes, os servidores Linux são assim, não tem interface gráfica e às vezes você não consegue conectar o SSH numa ferramenta ou algo do tipo, e você precisa mexer diretamente no código, diretamente nos arquivos, apenas pelo terminal. Então, saber usar o Vim ou o Nano é muito importante. Saber abrir, fechar, saber copiar, usar alguns atalhos que eles têm é muito importante. Você não precisa dominar os dois, obviamente, mas saber um ou outro já é o suficiente. Eu vou dizer que o Nano é mais simples, eu acho que o Nano é mais simples para aprender, e o Vim ele é um pouquinho mais complicado, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Outra coisa muito importante é você aprender esses comandos mais básicos ali do shell e algumas coisas que vão te ajudar. Então, eu acho que a coisa principal é entender o comando help. O comando help você vai listar todos os comandos, ou você vai, em cima de um comando, listar as funcionalidades dele, os parâmetros e tudo mais. Então, aprendendo a utilizar o help, você consegue usar qualquer comando em qualquer momento. Aprender sobre variáveis de ambientes, como criar uma variável de ambiente, como chamar uma variável de ambiente também é muito importante, porque às vezes senhas ou alguma informação de configuração vai estar salva nessas variáveis. Comandos de caminho, diretórios, superusuário, usar um sudo-su, fazer essas transições ali de um usuário para o outro, conseguir ganhar o root de um sistema, também é importante você ter uma noção dessas coisas, porque num servidor você vai precisar usar o root na maioria das vezes, quando você vai fazer um deploy, ou quando você vai fazer alguma coisa mais raiz ali, mas obviamente, quando você tem acesso ao root, você pode criar muitos problemas e acabar deletando informações ou arquivos importantes. Então, saber como você está mexendo e voltar para essas bases, entender o que é o que, é essencial. Mexer também com os arquivos de uma forma um pouquinho mais avançada, permissões de arquivos, compreensão de arquivos, copiar e renomear arquivos, que também seria movimentar os arquivos ali, criar links entre esses arquivos é muito importante. Fazer processamento de texto. Isso daqui envolve bastante o arquivo, mas o processamento de texto é como você vai visualizar alguma informação ou ler uma informação. Então, aprender esses comandos cut, paste, short, join, split, pipe, grep, unique, unexpand. Então, vários arquivos que você vai utilizar ali no dia a dia para visualizar logs, para criar logs, para conversar ali entre um arquivo e outro, fazer cópia, registros de informações. É importante também, porque às vezes você não vai ter interface gráfica para copiar, para colar, para usar algum atalho ali do teclado, então você precisa saber usar esses comandos também para automatizar essas tarefas. Mexer ali com algumas informações de
de servidores mesmo, né, então autenticação de logs, verificar se os serviços estão rodando, como instanciar um serviço, como pausar, como iniciar, como resetar serviços é importante, ver disponibilidade de memória, de disco, de processamento, de GPU, é importante também, porque com isso você vai ter um domínio maior do seu servidor ou da sua própria máquina pessoal. Fazer processamento de gerenciamento de processamento, né, então, listar, encontrar processos. E aqui serviços e processos são coisas que andam bem próximas, tá? Porque serviços são aplicações, mas processos são coisas pontuais. Então, por exemplo, às vezes você tem um processo que está rodando um serviço ou algo do tipo. Então, saber gerenciar essas coisas e, novamente, saber resetar, saber matar esses processos, saber criar e o que você pode ou não mexer, porque às vezes se você mata um processo, às vezes é um processo importante do sistema operacional, a sua máquina vai desligar ou até mesmo resetar ou alguma coisa pior. No pior dos casos, a sua máquina vai resetar, tá? Se você está matando o processo. Se você não está deletando ele nem nada do tipo, mas você está matando, que seria desligando esse processo. É igual o nosso gerenciador de processos do Windows, onde você abre a janelinha e você mata um processo ali porque travou ou porque você quer reiniciar ele de uma forma mais bruta. Ah, saber fazer gerenciamento de usuário é importante também. Então, criar usuários, deletar usuários, para poder navegar aqui, igual a gente mencionou, de permissão de arquivos, quem que vai acessar, quem que não vai acessar. E geralmente isso são usuários dentro do Linux, ou seja, dentro do servidor. Ah, mexer com o SystemMD, então serviços de gerenciamento dos serviços de forma geral, checar o status, que é bem parecido com o que eu falei aqui, tá? Eu acho que eu até pulei um pouco, mas isso daqui são coisas que andam em conjuntos. Gerenciamento de pacotes, então, se você vai dar um sudo, pip install, snap, flashpack, cada Ubuntu, cada sistema operacional, cada distro, eu falei Ubuntu, mas pode ser Debian, pode ser Arch Linux, pode ser qualquer tipo de distro. Cada distro diferente tem um gerenciador de pacote. Então, tente conhecer o gerenciador de pacote da distro que você está, para poder instalar, atualizar e deletar e remover algum tipo de pacote, que na verdade seria um software ou alguma coisa específica. Mexer com file system, discos, então isso aqui também já está bem junto com o que a gente já disse. Booting, logs dentro do sistema operacional, redes, isso daqui eu acho que é o que é bem diferente assim, até o que a gente viu no momento, porque tudo isso daqui dá para fazer numa máquina própria e tudo mais, só que redes você vai é, dá para fazer numa máquina própria, sim, mas redes vai ser muito aplicado ali em servidores de fato. Então, TCP/IP, stack, subnetting, DHCP, rotas de IP, DNS, SSH, como conectar no SSH, como disponibilizar um SSH. Então, tudo isso daqui de redes, networking, você precisa dominar caso você vá subir qualquer servidor. Por mais que você tenha ali um servidor que venha com tudo configurado, tudo certinho, entender como funciona é importante. E também entender ferramentas de backup. Às vezes você vai instalar um pacote ou alguma ferramenta para te ajudar com backup, ou você vai fazer um backup manualmente. Então, entender quais as formas de backups que você tem disponíveis dentro do Linux. Programação em Shell. Então, além de você navegar utilizando o Shell Script e tudo mais, você pode fazer programação em cima do Shell. Então, automatizar com loopings, com variáveis, condicionais, fazer debugging. Então, programar no Shell é muito legal e muito poderoso, porque é isso que vai deixar o Linux algo incrivelmente usável e algo que vai ser mais prático para você subir um serviço ou alguma aplicação. Troubleshooting, então, saber corrigir erros e buscar pelos erros dentro do seu servidor Linux ou dentro da sua máquina, com ping, traceroute, dentro da networking, ou até mesmo fazer outro tipo de troubleshooting para verificar possíveis erros e possíveis questões que você pode melhorar ali em cima do seu Linux. É importante também. Então, netstat, tem vários comandinhos para quem trabalha com redes que vai te ajudar bastante nessa parte de tratativa de erros. E por último, eu acho
que esse é o futuro aqui do Linux, na verdade é o presente do Linux, é a parte de containerização. Então você criar containers, usar muito Docker, vai facilitar muito esses processos, mas você ainda vai precisar de alguns comandos básicos e algumas coisas do tipo. Porque com o Docker você consegue encapsular uma máquina Linux e replicar ela quantas vezes você quiser. Então, para você ter uma ideia, a gente tem um curso, eu vou até abrir aqui para vocês, a gente tem um curso de Docker aqui, onde a gente fala de virtualização, containers e muito mais. E antes do curso de Docker até, a gente tem o curso de sistemas operacionais, que a gente fala um pouquinho ali do Windows, do macOS, mas o nosso foco é full Linux. Então você aprende ali a usar esses comandos básicos que eu mencionei, você aprende a criar arquivos, mexer um pouquinho ali com Bash, fazer algumas programação com Shell. Então isso é muito legal, muito importante. Mas o futuro do Linux, na verdade, é o presente, igual eu já disse, é o Docker. Você saber usar a virtualização, criar containers, manipular esses containers, é o que vai diferenciar numa criação de servidor ou algo mais profissional. Então, é basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente tá para trazer alguns outros roadmaps e algumas outras linhas de aprendizado que vocês podem aprender com o tempo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar, se inscrever e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estejam aprendendo sobre Linux e desenvolvimento de software, nuvem e tudo mais. E é isso, até mais.